Bom dia a todas e todos do canal Paz e Bem. Estamos hoje aqui na segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, gravando o programa que irá ao ar amanhã, dia 18 de agosto, às 6 horas da manhã. Mas fica disponível no YouTube para os que forem assistir depois. Eu quero dedicar 2 programas, hoje e semana que vem, ao tema dos anjos. Minha paixão pelos anjos é muito grande. Então, eu vou falar sobre os anjos hoje a partir do filme Asas do Desejo, que no original seria O Céu sobre Berlim, um filme que foi dirigido brilhantemente por Wim Wenders. Filme sensacional e que os anjos têm um papel muito importante. E na semana que vem eu quero comentar um conto do escritor russo Nabokov, chamado A Palavra, que está presente no livro Contos Reunidos, desse grande escritor. Bom, para começar hoje, então, falamos do filme Asas do Desejo, um dos mais impactantes filmes que eu pude assistir na minha vida. No original chama-se Himmel über Berlin, O Céu sobre Berlim. Foi dirigido por Wim Wenders, o mesmo diretor que filmou Paris, Texas, em 1984. O filme Asas do Desejo foi realizado em 1987. 2 anos antes da queda do Muro de Berlim, sendo filmado na Alemanha Oriental. Alemanha Ocidental, O filme foi premiado pela direção no Festival de Cannes de 1987, assim como na Academia de Cinema da Alemanha, pela direção e pela linda fotografia. Na fotografia temos a presença de Henri Alekan, que nasceu em 1909 e morreu em 2001. Colecionou também muitas premiações, este diretor de fotografia. E o roteiro é do escritor austríaco Peter Handke, que nasceu em 1942. E a bela trilha sonora de Jürgen Nipper, que nasceu em 1941. O filme aborda o tema dos anjos e há um nítido influxo na dinâmica reflexiva do filme de autores como Walter Benjamin e Rainer Maria Rilke. A opção pelos anjos nasceu com Wenders, em razão de sua reflexão sobre a presença dos anjos na cidade de Berlim. Eu que conheci a cidade de Berlim e fiquei impactado com a presença dos anjos nas pontes e outros lugares da cidade. Monumentos, fontes, estátuas. Há também um influxo do clássico anjo de Paul Klee, que foi adquirido por Walter Benjamin, que recorreu à imagem para suas teses sobre a filosofia da história. Os anjos do filme Asas do Desejo são Damiel e Cassiel, interpretados respectivamente pelos atores Bruno Ganz, que morreu em 2019, e Otto Sander, que morreu em 2013. Eles são 2 anjos que sobrevoam Berlim do pós-guerra, ou ainda melhor, da Guerra Fria, acompanhando de perto
o sentimento de tristeza e solidão, desamparo das pessoas, naquele momento sombrio da história. Os anjos escutam os pensamentos, os sentimentos e as reflexões dos habitantes da cidade, sobretudo aqueles que vivem uma situação limite, buscando marcar presença e dar um pouco de consolo a eles, ainda que as pessoas não veem os anjos. Muitas são as cenas onde isso ocorre, como no metrô, nas ruas da cidade. Infelizmente, os anjos não conseguem o seu intento desejado de consolar as pessoas, pois eles são imateriais, não estão instrumentados para a acolhida necessária. Os anjos são impotentes, como anjos caídos, e em casos específicos não conseguem acolher a dor. E no filme há um episódio muito duro do suicídio de um jovem e a impotência do anjo diante daquela situação. Como mostrou um cronista do filme, Marcelo Vinícius, os anjos possuem uma permanência tediosa sobre a face da terra. Um mundo em preto e branco. Um eterno flutuar por sobre as coisas e sobre os homens. Uma desencarnação assexuada, uma ahistoricidade, condenados a testemunhar fragilizados a encarnação alheia. É sobretudo um filme que poderíamos chamar de contemplativo. Você vê aquela situação de impotência dos anjos diante da dor do mundo, né? E o filme aborda, então, essa fragilidade do ser humano, o processo de desvelamento da consciência e a descoberta da identidade. Há nos anjos o claro desejo de auxiliar as pessoas, como na cena da presença deles na Biblioteca Pública de Berlim. Os anjos são invisíveis, sendo apenas vistos por outros anjos e pelas crianças. Isso é muito bonito, né? Só outros anjos e as crianças veem os anjos. E as crianças ocupam também um lugar destacado no filme. As crianças, com sua inocência, são capazes de observar os anjos nos seus movimentos, pois transitam nos dois mundos. Os dois anjos do filme, Damiel e Cassiel, estão suspensos pela falta de experiência sensível histórica que os detém. Vagam, conversam entre si, lembram-se de tempos imemoriais, são contemplativos. Os anjos se recordam de tudo, isso só é possível porque não tem corpo. Portanto, não há dores, não há traumas que pudessem disparar o trabalho do esquecimento. Os anjos são impedidos de contemplar as sensações de habitar a terra. As memórias dos anjos, ou que seriam memórias se fossem eles corpos, não são fragmentadas ou incertas, não se fatigam, não sabem como é a cor ou o perfume das coisas, não sofrem, tampouco são infelizes. Os anjos não desejam. Não desejam propriamente, embora pelo menos um deles quisesse desejar. Estão, no entanto, limitados pela própria interdição. O momento singular do filme se passa num carro conversível, onde os dois anjos, Damiel e Cassiel, conversam sobre a vida. Em certo momento, o Damiel afirma ao anjo amigo
que está cansado da sua vida eternamente espiritual. E ele diz, e aqui eu cito, é ótimo ser espírito e testemunhar por toda a eternidade apenas o lado espiritual das pessoas. Mas às vezes me canso dessa existência espiritual. Não quero pairar para sempre. Quero sentir um certo peso que ponha fim à falta de limite e me prenda ao chão. Eu gostaria de poder dizer agora, a cada passo, cada rajada de vento, agora, e não mais, para sempre, eternamente. Isso o anjo gostaria de dizer e não pode. Gostaria de sentar-me numa mesa de jogos sem dinheiro, ser cumprimentado. Toda vez que participamos, foi apenas fingimento. Lutamos com alguém e fingimos deslocar o quadril. Fingimos pegar um peixe, fingimos sentar nas mesas, fingimos beber e comer, fingimos ter cordeiros assados e vinhos servidos nas tendas do deserto. Não preciso ter um filho ou plantar uma árvore, mas seria bom voltar para casa após um longo dia, ter febre, dedos pretos por causa do jornal. Não vibrar apenas pelo espírito, mas por uma refeição, pelos contornos de uma nuca, de uma orelha. Mentir deslavadamente. Sentir os ossos movendo enquanto se caminha. Supor em vez de saber sempre. Poder dizer ó, ei, em vez de sim e amém. Damiel é um anjo curioso que se entretém de forma singela com todas as coisas ao redor e de uma forma singular com as crianças em seus jogos de inocência, flanando sobre as ruas de Berlim. Numa de suas andanças, ele depara-se com um circo decadente, que iria fazer sua última apresentação numa noite de lua nova. Ali, Damiel encontra uma trapezista, Marion, interpretada pela maravilhosa atriz Solveig Dolmartian, que morreu em 2007. E com ela, a trapezista, ele se encanta, observa maravilhado os gestos da trapezista no alto do picadeiro, naquela última sessão de circo. Ela, com suas asas de anjo, ele segue seus gestos extasiado. Na sua bela crônica sobre o filme, Attilio Avancini relata que, ao final, a Marion desce do trapézio, cai na real da crise como desafio pessoal. Ela estava vivendo uma crise. Ela senta-se sob o capô de um automóvel preto dos anos 1930 e não se reconhece mais como artista, está só triste. Espera ouvir palavras estimuladoras para o voo seguro da derradeira noite. A mão do anjo Damiel toca seus ombros ao som de acordes musicais. Ela então coloca suas asas de anjo nas costas de um acordeonista do circo. Marion continua reflexiva e adentra-se em seu trailer sozinha. Enquanto se veste, a trapezista sente uma crescente onda de amor. O anjo Damiel, que estava ali, responde por gestos faciais, expressões corporais que não são vistas. O anjo sofre de amor no céu sobre Berlim, fascinado pelo desejo.
mas sem poder tocar o corpo da trapezista. Algo novo ocorre quando então Damiel resolve despencar do céu e cair na terra como ser humano. Resolve deixar de ser anjo. É quando então o filme, que estava até então em preto e branco, ganha uma cor e dinâmica nova. Se torna um filme colorido. Damiel começa a experimentar a aventura humana depois que ele cai. Começa a experimentar a aventura humana com suas mazelas e alegrias. Alegra-se com a visão do sangue em sua cabeça após a queda de uma armadura de ferro. Se admira com o sangue. O sangue provoca nele experiência viva de estar no mundo das cores. Sente a presença do frio. Troca numa casa de antiguidades a armadura de ferro por um casaco multicolorido. Prova a alegria de um café quente, segurando nas mãos a caneca quente, que ele não podia experimentar antes. Aperta o copo entre as mãos para experimentar o calor novidadeiro. Fricciona as mãos com vontade e decide mergulhar de cabeça no mundo dos humanos. Vai ao encontro da trapezista, agora como humano, apertando o corpo entre as mãos para experimentar o calor novidadeiro. Fricciona as mãos com vontade. Ele vai, então, ao encontro da trapezista, maravilhado numa noite reveladora. Ela diz a ele depois, entre outras coisas, ela, a trapezista, diz ela, aqui cito, a coisa precisa ficar séria. Estive muito sozinha, mas nunca vivi sozinha. Quando eu estava com alguém, me sentia feliz, mas ao mesmo tempo tudo parecia coincidência. Estive apaixonada por um homem. Eu poderia igualmente tê-lo abandonado e partido como um estranho que cruzou conosco na rua. Olhe para mim ou não. Me dê sua mão ou não. Não me dê sua mão, desvie o olhar. Hoje é noite de lua nova, noite muito tranquila, sem derramamento de sangue pela cidade. Nunca brinquei com ninguém, apesar disso, nunca abri os olhos e disse, agora é sério. Finalmente é sério. Assim fiquei mais velha. Era eu a única que não era séria? Nunca fui solitária, nem quando estive sozinha, nem acompanhada. Mas eu tinha gostado de ser solitária. Solidão significa o seguinte, finalmente estou inteira. Agora posso afirmar isso, pois hoje me sinto solitária. As coincidências precisam ter um fim, lua nova das decisões. Não sei se existe destino, mas existe decisão. Decida, nós agora somos o tempo. Não apenas a cidade, mas o mundo todo tem parte na nossa decisão. Agora nós somos dois, mais do que dois. Agora é a sua vez. O jogo está em suas mãos. Agora ou nunca. Você precisa de mim. Não existe história maior que a nossa, a de um homem e de uma mulher. Será uma história de gigantes, invisível, contagiosa. Uma história de novos ancestrais. Veja os meus olhos. Eles são o retrato da necessidade, do futuro de todos que estão na praça. Ontem à noite sonhei com um estranho, com meu homem. Apenas com ele eu poderia ser solitária, me abrir para ele. Totalmente, recebê-lo em mim como um ser inteiro, envolvê-lo num labirinto de felicidade partilhada. Eu sei que ele é você, diz ela então ao anjo Damiel. E Damiel, deslumbrado, responde a ela, e aqui cito, algo aconteceu, ainda está acontecendo, me prende,
Foi verdade à noite e é verdade agora, neste momento. Quem foi quem? Estive dentro dela e ela envolta em mim. Quem nesse mundo pode dizer que já esteve unido a outro ser? Eu estou unido. Nenhuma criança mortal foi concebida, mas sim um quadro imortal compartilhado. Aprende sobre estupefação esta noite. Ou melhor, aprendi sobre estupefação esta noite. Ela me levou para casa e encontrei o meu lar. Aconteceu uma vez, portanto, vai acontecer. A imagem que criamos me acompanhará quando morrer. Terei vivido em seu interior somente a estupefação com nós dois. A estupefação com o homem e a mulher me tornou humano. Eu agora sei o que nenhum anjo sabe. Daniel vive com Marion uma experiência amorosa de integração como num labirinto de felicidade partilhada. Agora o anjo sabe das alegrias que o tempo faculta, da dimensão humana que anjo algum pode saber e experimentar. Estamos assim, então, diante de um grandioso filme que aborda esta temática tão incrível. E de um espetacular diretor, Wim Wenders, que como poucos é capaz de mergulhar com profundidade e sensibilidade na paisagem interior das pessoas. É um cinema da imagem e da palavra que faz refletir e faz também regenerar o ser humano. Então essa era a palavra que eu gostaria de ter dito hoje para vocês aqui nesse programa Paisagens de número 160. Agradeço a todas e todos que estão me assistindo, e em particular todo o apoio do Felipe Albani nessas gravações. Desejo a todos uma linda semana, paz e bem.